Salve galera, é o Aspros aqui. Vim trazer para vocês agora um pouquinho do Assetto Corsa Evo. Tô colocando ele na perspectiva aqui do VR. Eu vou passar para vocês um pouco da minha configuração que eu achei legal. Eu não sei se vocês estão vendo aqui na tela o FPS. Aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de como está funcionando. Eu tenho uma 9070 XT e um Ryzen 5700 X3, 32 GB de RAM. Não sei se faz tanta diferença assim para esse jogo. Antes de a gente começar a dar uma volta aqui em North Life, vou mostrar pra vocês aqui como que ficou meus gráficos, o que que eu fiz e por que que eu fiz. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Antes de mais nada, eu já quero deixar claro que vai ter uma atualização, que dizem que vão melhorar muito o VR, vai ser focado pra VR. Então eu já vou trazer pra vocês aqui pra gente depois fazer a comparação, tudo bem? Ó, opção de controle, coisa básica. O que me incomoda um pouco nesse jogo, pelo menos no VR, é que o menu é meio lagado. Não sei se pra vocês também é assim. Se é porque o jogo talvez não tá em tela cheia. Eu tenho que ajustar o Force Feedback. Não tá ajustado. Tá bem cru. Coloquei pra testar aqui no Direct Drive caseirão. Tem um vídeo meu aí pra quem quiser ver como é que tá o Direct Drive, ver o que eu fiz, como que eu fiz. Coloquei os botões básicos aqui apenas só pra gente ter um teste. Porque antes, já quero deixar claro pra vocês, eu testei esse jogo no VR logo que lançou, era horrível o suporte. Aí eu deixei ele de molho por um tempo e eu tô testando agora pra depois a gente tirar uma conclusão final. Preset, eu deixei no FSR porque a minha placa de vídeo não tem DLSS. Coloquei balanceado, eu não notei tantos problemas, não sei se dá pra vocês verem aqui artefato, alguma coisa assim. Pelo menos pra mim aqui não tá ruim, não tá serrilhado, não tá borradão. Tá uma qualidade legal de vídeo. Lembrando que aqui embaixo aparece para vocês baixo, meus gráficos são no Ultra, lá no Virtual Desktop. O Multisample eu achei que fica legal, dá um pouco mais de nitidez, só que tem um grande problema que pesa muito. Como eu tô gravando para vocês, eu deixei ele off. Mas se eu for correr numa pista, se eu for fazer hot lap igual aqui, por exemplo, em North Life sozinho, ou for correr numa pista menor no sol, aí dá até pra deixar um 2x aqui, senão não recomendo. Ainda mais se você for por clima dinâmico. Eu fiz um teste na chuva pesada aqui e 2x apertava bastante o computador. Textura, depende da sua VRAM. Quanto mais VRAM você tiver, mais você pode usar isso daqui. Então na 9070 XT tá legal, vou deixar no Ultra. Filtro anisotrópico, ele meio que te dá uma nitidez nas texturas que estão longe, ali num ângulo específico. Então, por exemplo, se eu deixar baixo, as linhas ali brancas da rua começam a ficar meio borradas. Então aqui você pode deixar no Ultra, não tem muita diferença. De resto, eu deixei o gráfico lá embaixo, porque eu pelo menos quando tô correndo, principalmente no velho, eu quero focar na pista. Eu quero focar em entregar performance. Então eu acho que o resto é muita coisa que distrai. Porém, eu deixei o veículo bem alto, o detalhe dele, porque você tá dentro do veículo, então eu acredito que te passa mais imersão, te passa mais realidade. Então eu acho que você ter pelo menos detalhes de veículo no alto, eu acho legal. Espelhos também, é bom você ter visibilidade de mais carros. E aí a qualidade de espelho lá embaixo. Iluminação, tudo no baixo. Reflexo, tudo no baixo. Sombras, tudo no baixo. Partícula eu deixei no médio, porque senão fica muito feio a partícula no para-brisa. Então, se começar a chover e você estiver no low, não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Aí o que você faz? Você ativa esse Particles Essential. Isso daqui só vai permitir você ter visualizando partículas que são essenciais para a sua imersão, para o que está acontecendo. E nada externo que não está sendo captado no seu campo de visão. Grama. Você nem vê a grama. Nuvem. Acho que também ninguém fica reparando muito bem as nuvens. Vamos ver o que mais tem aqui. Blur. Ok. Os espelhos, que nem eu falei, é bom ter um espelho com uma qualidade legal para que você consiga ver os oponentes e brigar com eles sem ter acidente. Ó, uma coisa do VR, eu não vou mexer aqui para vocês que deu um trabalho deixar centralizado entre aspas, tá?
Quando você aperta aqui para centralizar a câmera, ele não é que nem o Automobilista 2 ou o Assetto Corsa. Ele parece que tem um certo problema para você ter a angulatura correta. Então, assim, sempre que eu centralizo, o carro fica meio de lado. Então, se eu apertar para centralizar aqui, o boneco fica assim, parece que eu tô sentado assim. Aqui foi o melhor ângulo que eu cheguei. Então, já de cara, ainda não tá legal esse jogo para jogar no VR. Acredito que com a próxima atualização deva ficar melhor. Vamos dar uma volta aqui. Eu vou desativar o volante aqui para vocês, porque senão vai ficar um negócio meio estranho. Que esse jogo também tem um outro problema, que é o volante ele não é travado com o seu volante. Então assim, meu volante tá em 900 graus, aqui na tela eu tô virando, parecendo um caminhoneiro com o carro. Diminui a imersão, então mais um ponto negativo. Vou fazer uma voltinha bem tranquilinha aqui. Force Feedback eu já vejo que tá bem desconfigurado. A sensação do VR nesse jogo tá boa. Eu não vou dizer que é melhor com o Automobilista 2 ainda, ou que um Assetto Corsa padrão, mas claramente está muito superior do que o Assetto Corsa Competizione. Competizione acho que foi uma das piores experiências minhas com VR para computador aqui para jogar um simulador. O Force Feedback tá muito estranho. Ele é muito, não sei te explicar, mas é como se fosse morto. De novo, tá no padrão, não mexi no Force Feedback para poder dizer para vocês como que vem logo de cara o jogo. Já deixo claro que é a minha primeira vez no volante no Assetto Corsa Evo. A sensação de velocidade tá muito boa no VR. Lembrando que você tem que entrar no menu e tirar todo o movimento de tela, senão você tem movimentos involuntários, né, que seria basicamente acontecendo, e isso aí pode te dar uma vertigem ou pode até te atrapalhar na performance no VR. De novo, o fato de você não ter um volante bem alinhado ali quebra muita imersão, quebra um pouco do feedback visual, que é interessante você ter também quando você está correndo no VR. Vamos ver se o ABS vai entrar. O ABS entrou, mas eu não senti nada no volante. Então, ó, de cara, eu vou ter que dar uma estudada aqui no Force Feedback, lançar um vídeo para vocês depois explicando como que eu deixei. Porque, de cara, o Force Feedback do jogo é muito ruim. Aí vocês vão falar no comentário: ah, mas lógico que é ruim, tem que mexer, pô, tem que mexer Assetto Corsa, não aprendeu até hoje. Sim, mas eu sei disso, mas tem gente que vai estar começando hoje e não tem essa manha toda. O cara vai perder horas vendo fórum, vendo Reddit, pra poder pegar um Force Feedback bom. Tô com a BMW aqui, a E30, se eu não me engano, que é aquela clássica de drift. Aquele modelinho também, se eu não me engano, foi pro Pikes Peak esse modelo, mas o do Assetto Corsa é o modelo mais padrãozinho de rua. Não é nada para uma volta de hot lap, tá, gente? Uma voltinha bem tranquila. Se vocês estiverem reparando no FPS, pode ver que tá bem estável. Em Northcliffe, que é uma pista bem complicada de textura, muita árvore, muito grande. E assim, eu vou falar pra vocês, tá muito bonito aqui dentro do carro. Não sei se vocês conseguem notar aqui muito bem os detalhes, até porque a sombra tá de frente, né? Mas tá muito bonito. A pista, eu acho ela um pouco mesclado a textura. Eu não acho a textura da pista tão nítida, tão detalhada quanto
quanto tem, por exemplo, no Automobilista 2 ou no própria R-Factor. Não sei se vocês conseguem ver, mas parece que é tudo meio que um borrão. Não tem aquela textura mesmo, de fato. Aonde vai estar melhor é no carrossel. No carrossel tá bem legal. Até porque até onde a gente tem hoje, né? Essa daqui acho que é a melhor recriação da North Life. É a mais detalhada. Acho que até o Mitch já fez um vídeo falando da North Life. Ó, vocês podem notar o FPS aqui embaixo. Tá bem legal. Tá fluidão, não tá tendo queda, não tá tendo perca de pacote. Você não repararam ali embaixo ainda, mas o VR que eu tô usando é o Pico, né? O Pico 4. É a versão padrão dele, não é aquela Enterprise, então ele não tem o 6G. Ele fica um pouco meio que entre o Quest 3 e o Quest 2. Hoje no Brasil não vale a pena, tá? Não vale a pena, não. A não ser que vocês achem usado na faixa de uns R$2.000, mas eu acho muito difícil, porque esse era o preço desse VR aqui antes do Remessa Conforme. Então, a galera importava daquele jeitinho, sabe? Hoje já complicou. Hoje, se você quer começar no VR, eu recomendaria um Quest 2. A não ser que você tenha dinheiro. Se você tiver dinheiro e já tiver um PC forte, vai no Quest 3 que você não vai se arrepender. Mas se não, vai no Quest 2. Ele é mais simples de você fazer funcionar. Muito mais leve para rodar também que um Quest 3 igual o Pico 4. E você tem a opção de 120 Hz. Então, você tá num pacote bom. Por mais que você abra um pouco mão de resolução, você ainda tem um kit bom ali pelo seu Hertz. Olha o carrossel como tá bom. Eu vou ficar quieto aqui nesse setor aqui, só um pedacinho. Pra vocês escutarem um pouco o áudio do jogo e depois vocês me dão sua conclusão. Vou pegar uma zebra pra vocês ouvirem. Então, gente, o som também de fábrica é muito ruim. E como eu precisava gravar pra vocês, então eu tive que trabalhar no som antes de trabalhar no feedback. Eu vou deixar pra vocês como foi a configuração, se vocês gostaram. No finalzinho eu deixo a tela aberta do som. Mas, assim, eu achei que casou bem. Questão de som interno e externo. De novo, tá rodando lisinho. Não precisa de gambiarra esse jogo. Por enquanto, ele roda desse jeito. Vamos ver como que vai funcionar depois na próxima atualização. Mas, por enquanto, você não precisa nem do SteamVR. Ele usa o OpenXR, que você reduz latência, né, e fica muito mais leve para rodar no PC. Já o Assetto Corsa Rally, que eu também quero trazer para vocês, eu vi que tem que colocar o injetor, né, de uma DLL da Unreal Engine para você conseguir usar ele no VR. Dizem que o suporte é bom, mas pesa muito. Até agora, se você tem um VR e quer correr, eu recomendo para vocês muito forte o Automobilista 2. Ele é de cara, assim, de fábrica, é muito fácil de você deixar do jeito que você deveria deixar para rodar bem no seu VR, no seu PC. Muito tranquilinho de regular. A qualidade é muito boa e muito leve também. O jogo é muito bem feito. Para quem não sabe, usa a Mad Engine do Project Cars 2, que era impecável para VR na época. Eu recomendo ele acima do Assetto Corsa, porque o Assetto Corsa tem que usar o Content Manager, usar uns modzinhos ali, fazer umas coisinhas a mais ali para rodar legal. E, bom, a gente quer praticidade, a gente tá testando nesse vídeo aqui, né? É plug and play, colocou, rodou, jogou. Eu vou trazer vídeo pra vocês também quando lançar o setor completo aqui da região, né, de North Life. Dar um rolê, visitar, ver se tem as coisas do
dos arredores ali, né? Que tem o galpão do Misha. As estradinhas que tem pequena que são legais pra caramba. Vamos chegando aqui. Voltinha bem tranquilinha. Eu quero ver de vocês o que vocês acharam do som, do visual. Eu não sei se o visual pra vocês ficou tão bom quanto fica pra mim. Eu acredito que não, porque a sensação do VR é bem diferente. Aqui nossa garagem. Eu não vou parar no box ali, galera, pra poder mostrar pra vocês tranquilinho aqui. Pronto, chegamos. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um bagulho que eu achei bem legal. Tá vendo? A marcha mexendo. Eu tô usando o shifter por enquanto, mas funciona muito bem as coisas do jogo, do carro, não é nada estático. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou meu som. Ó, configuração de som. Eu tirei a música porque pra mim incomoda. Eu não acho legal música em jogo, eu deixo bem baixinho só pra ter alguma coisa. Aquele ruído branco. A interface é o barulho de você passar o mouse em cima da interface, então tanto faz também. Eu não gosto muito alto. O som do motor. O som do motor interno, ele já tá mais baixo, porque senão ele vai sobressair sobre todos os outros sons. O exterior, como o nome fala, é o som quando você está na câmera externa. Então, se eu pôr na câmera externa, eu vou escutar nessa barrinha aqui, o que ela vai mudar. O bodywork, ele vai ser o trabalho do carro. Por exemplo, você passar na zebra, o barulho da suspensão vibrando, o chassi dobrando, é o som do carro em si, né? Do conjunto por completo do carro. Já as partes vai ser um pouco mais... Vai ser parecido, mas vai ser aquele som da mola, vai ser um som, uma trepidação de algum mecanismo. Você escuta, se eu não me engano, é por aqui também o som do intake do carro. Dá pra você escutar quando você sobe de marcha, desce marcha. Pneu. Bom, pneu, não tem muito o que dizer. E oponente é o som do oponente. Então você escuta alto e claro nesses 80% quando você tá disputando com alguém. Mas se o cara já tá um pouco mais longe, você escuta como seria real, que é só seu carro, né? E muito baixinho o outro carro do oponente. Environment é o ambiente. Então, pássaro, barulho das árvores. Se tiver numa pista que tenha um rio por perto, por exemplo, você vai escutar o rio. Na hora que você estiver trafegando pela estrada, se tiver alguma coisa em volta, um moinho, você vai escutar ele também. E o que eu falei pra vocês, vocês têm que mexer, seria aqui, ó. Desculpa, não é aqui não, peraí. Aqui, ó, em visão. O motion, você que vai jogar no VR, você tira tudo isso que zera isso aqui. Porque senão isso aqui vai te dar um pouco de vertigem. Vai atrapalhar também pra você ter uma fixação do olhar nas curvas quando você for fazer. Deixa tudo isso aqui zerado que não tem problema. Bom, vocês viram como ficou o FPS aí? Ficou bem legal. Não tive perda de pacote, não teve problema de latência subindo. Ficou bem legal. Isso que eu tô gravando, tá, gente? Não esquece que eu tô gravando. Então, sem gravar, fica mais estável ainda. Minha latência geralmente fica em 49 ms. Tô usando o Virtual Desktop. Então, já fica em mente. Se você estiver usando o Steam VR ou o Steam Link, ou estiver usando aquele algum outro programa específico, ou aquele do Facebook do Meta, provavelmente isso pode alterar. Pode ser diferente. Você pode ter que, às vezes, mexer um pouquinho mais no gráfico, um pouquinho mais na resolução. Tudo bem? Então, qualquer dúvida aí sobre o Assetto Corsa, me deixa nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, que isso ajuda bastante. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E logo, logo vai ter mais vídeo do Assetto Corsa Evo, trazendo para vocês a atualização nova que vai vir com grandes melhorias no VR, pelo menos é o que eles prometem. Fechou? Valeu, falou, fui!